Dentro de São Paulo, as grandes empresas de e-commerce, elas precisam estar granuladas em diferentes bairros, em diferentes regiões. Então precisa estar na Moca, em Itaquera, na Barra Funda. E aí qual é o desafio? Instalá-las nessas regiões. Simone, vivemos um período de grandes transformações no mercado imobiliário brasileiro. No caso específico dos galpões logísticos, quais são hoje os maiores desafios, tanto para ocupantes quanto para investidores? A questão central ainda é localização perto de um raio 30? Ou já estamos em um novo ciclo onde e-commerce, a questão de automação e a pressão por entregas cada vez mais ágeis impactam diretamente no desenvolvimento e no desenho dos novos projetos? A concentração dos principais players do mercado sempre foi olhar muito no raio 30, porque é onde está a principal massa de consumidores. E, obviamente, São Paulo, né, 80% dos negócios e do interesse dos players está aqui e principalmente fomentado nesse raio 30. Porém, o e-commerce ele veio para quebrar essa barreira, justamente porque ele precisa não só estar aqui, ele precisa fornecer e entregar rapidamente para diferentes localidades. A gente tem um dado recente que o Sudeste, especialmente São Paulo, ele sempre representou o estoque total do Brasil, que hoje está em torno de quase 40 milhões de metros quadrados, sempre representou mais de 50%. E essa representatividade ela vem diminuindo, justamente por conta dessa quebra da fronteira dos 30 quilômetros, né? Onde o e-commerce precisa estar. Então ele precisa estar concentrado próximo das grandes capitais, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em diferentes localidades. Então, essa quebra de barreira fez também com que investidores fossem e estão indo muito além desse raio 30. Então, o desafio do investidor, que tem sim, apesar de ter esse cenário positivo por conta do aquecimento, do aumento forte da demanda, é o custo do dinheiro, né? Acho que hoje a taxa de juros do jeito que está, o custo do dinheiro, o custo da construção, tudo isso faz com que, obviamente, toda a viabilidade fique mais apertada. E aí o que a gente vem acompanhando muito para poder impactar menos essa viabilidade são muitos projetos já aprovados e que vêm sendo pré-alocados. Então, do lado do ocupante, né, falando então da dificuldade do ocupante hoje encontrar um ativo pronto para ocupar e estar preparado para as novas realidades de preço. Então a gente tem visto, acompanhado as dores dos ocupantes, mas ao mesmo tempo a gente tenta explicar para eles o que tá, né, o que vem acontecendo de 2015 para cá, para onde que esse preço finalmente consegue recuperar e que se também não recuperar o preço, ninguém constrói porque o custo do dinheiro está caro. Então a gente está nesse... E por outro lado, acho que o lado mais complexo dos ocupantes, além da falta de opção, porque hoje a gente tem uma vacância de 7% no Brasil, é a dificuldade de encontrar o espaço e onde eles estão, os espaços já ocupados há alguns anos, passar por um processo revisional, né? Então, a gente tem feito muitas revisionais, conseguindo puxar os valores de locação correntes a mais de 30%. A gente acabou de fechar um estudo de mercado que fala onde a gente detectou que 67% dos 800 mil metros quadrados que foram locados nesse último TRI, 67% foram locações de até 7 mil metros quadrados. Então, é um volume super significativo e que ninguém olha porque são locações fatiadas, né? Todo mundo olha nas grandes, no Mercado Livre, Shopee, que quando alugam acima de 50 mil metros quadrados. Mas tem sim uma fatia relevante do mercado, bastante expressiva, diluída por diferentes atividades, desde saúde, autopeças, automobilística, papelão, ou seja, é uma diversidade gigantesca de atividades que também estão crescendo. Que também impactam, acho que nessa absorção recorde que você tem visto. Exatamente, exatamente. A gente absorve, a gente tem acompanhado essas absorções recordes a cada trimestre. Vou já te trazer e até emendar num outro ponto que eu queria abordar. Diante desse cenário de alta demanda, absorção recorde, a questão das localizações todas, acho que entender quais são as oportunidades de produto que você enxerga nesse contexto e se há espaço de fato para a gente começar o desenvolvimento de galpões verticalizados, trazer as soluções automatizadas para a realidade dos galpões brasileiros, né, também, e outros modelos, como modelos híbridos. Bom, o que a gente tem trabalhado bastante hoje é sobre a logística urbana, né? Logística urbana, vamos falar aqui especialmente de São Paulo. A gente tem mapeado São Paulo inteiro, batido na porta de principais ocupantes, indústrias que estão
instalados aqui há anos e tentando provocá-los para uma saída e para o interior, porque não faz muito sentido as grandes indústrias ainda estarem aqui dentro. Mas é um movimento longo, porque existe maquinário, equipamentos, uma mudança não é fácil e tal. Mas já existem exemplos, a gente mesmo vendeu uma propriedade recente na Moca, o miolo da Moca, que era um antigo CD de uma varejista, que foi retrofitado, que acho que esse é o grande modelo para poder suprir essa demanda do last mile, né, que acho que é o principal vetor hoje dentro da cidade. Dentro de São Paulo, as grandes empresas de e-commerce, elas precisam estar granuladas em diferentes bairros, em diferentes regiões. Então precisa estar na Moca, em Itaquera, na Barra Funda, em Jurubatuba. Então, várias operações para poder entregar. E aí, qual é o desafio? Instalá-las nessas regiões. E por que a gente tem, né? Esse da Moca foi um sucesso, era um CD de 27 mil metros quadrados, foi retrofitado, dividido em módulos para poder atender a essas demandas. Ao invés de a gente estar praticamente locado 100%, já está 70% locado para uma empresa de e-commerce que já está estudando pegar o ativo inteiro por uma questão de reserva de mercado. Porque é isso, acho que se eles não alugam agora, o poder de velocidade deles está tão grande de crescimento, mesmo que eles não precisem nesse primeiro momento, já segura aquele espaço, porque se outro entrar, dificilmente eles vão ter outro ativo igual dentro de São Paulo. É um desafio tremendo. E a verticalização dentro de São Paulo vem para poder suprir, porque qual que é acho que o mercado de galpões logísticos, né, ele é eu brinco que ele é o primo pobre do mercado imobiliário, né, porque ele não verticaliza, né, então a receita dele é o que está ali. E aí quando você vai brigar com uma construtora que vai levantar um residencial, é muito difícil a gente ganhar essa briga. Então, talvez quando a gente conseguir, quando algum player finalmente conseguir desenvolver essa verticalização, trazer esse conceito e implantar, a gente consiga ter mais poder de barganha na disputa de terrenos com essas incorporadoras. E acho que trazer ainda para o âmbito de cidades, como que você vê, né, o processo de requalificação urbana, principalmente olhando para a criação de novos polos de negócio, qual o impacto disso também no setor logístico? Uma crítica que eu faço em relação à legislação e a um pouco como a prefeitura pensa a cidade de São Paulo, ela é pouco pensada para o mercado de galpões, para distribuição. Toda a legislação, ela sempre pensa na verticalização. Acho que a gente não tem um polo central, porque a gente fala muito do e-commerce, né? Mas a gente está numa das maiores cidades do mundo, onde o abastecimento, seja lá do que for, ele é intenso, ele é pesado. Os urbanistas da prefeitura não pensarem pensarem uma logística inteligente para a cidade, causa vários impactos, né? De trânsito, de caminhão espalhados em todas as regiões, porque não vão ter centros de distribuições, não estou falando de grandes, não vou pegar uma BL de 100 mil metros quadrados e colocar mais pequenos hubs espalhados e diluídos dentro da cidade para facilitar esse fluxo, né? Para ter o menos cruzamento possível de caminhões, entradas de caminhões. E a gente já tem essa distribuição. Obviamente o e-commerce ele ainda demanda muito mais, então precisa que também, eu falo que o lobby do residencial ele é muito forte, obviamente, do corporativo ele também é muito forte, mas como o mercado logístico ele é ainda novo comparado a esses dois outros mercados, esses centros urbanos, o centro urbano especialmente, então ele ainda não tem poder de fala, mas acho que precisa sim ter essa união para poder apresentar algumas sugestões e projetos para a prefeitura para que isso aconteça. Perfeito, muito obrigada. Então, em termos de multifamily, eu diria que aqui no Brasil é totalmente embrionário, está começando agora.